Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, há mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa, o seu canal cotidiano, onde a gente fala de economia, política, lifestyle, vlogs, um pouquinho de tudo. E nesse vídeo nós vamos falar de política e nós vamos analisar o resultado do parlamento na Grã-Bretanha, sim, e o resultado foi bastante complicado para os conservadores. Deixa eu botar aqui meu óculos e vamos começar compartilhando a nossa primeira tela, que é justamente o resultado. Tá aí, essa aí é diretamente na website do BBC, né, e aqui estamos vendo os resultados. Aqui, em primeiro lugar, ficou que se chama-se Labour Party, né, a tradução Partido dos Trabalhadores, embora seja um pouco, vamos dizer assim, diferente do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Eles conseguiram 412 cadeiras, né. Se não me falha a memória, eu estava vendo que são 650 no total do parlamento britânico, e ganharam 211. No caso aí, em segundo lugar, estão os conservadores, né, os que eles chamam de Tories, aí na Grã-Bretanha. Eles perderam 250 cadeiras, impressionante, 250 cadeiras. Os liberais, eles, aumentaram 63 cadeiras, e por aí vai. Deixa eu só voltar para mim. Bom, aí a pergunta é: o que que significa isso, né, qual que deu esse resultado, né, essa vitória esmagadora do Labour Party? Bom, os Tories estão no poder faz 14 anos no total, e foram eles que implementaram o Brexit. Inclusive, se você for, depois eu vou mostrar aqui para vocês, quando vocês forem, deixa eu só ir preparando aqui, enquanto vocês forem entrar no meu website, inclusive ele está passando por um processo de transformação profundo, você vai ver que existem vários textos, vários posts que eu escrevi na época sobre o Brexit. E o que foi o Brexit? O Brexit foi no ano de 2016, se não me falha a memória, houve um referendo na Grã-Bretanha, e nesse referendo foi decidido que eles sairiam da União Europeia. Vale lembrar que eu já falei muitas vezes aqui que a União Europeia, ela, além de ser um projeto de paz para apaziguar inimigos históricos como a Alemanha, a França e a própria Grã-Bretanha, é também um projeto econômico, ou seja, os países membros da União Europeia, eles não precisam pagar tantos encargos, né, por exemplo, na troca de mercadoria, livre circulação de mercadorias. Também tem a chamada zona Schengen, que é a livre circulação de cidadãos europeus. Por exemplo, um cidadão português pode trabalhar na Áustria, e um cidadão austríaco pode trabalhar em Portugal e vice-versa. Tudo isso. A Grã-Bretanha, ela tinha um status um pouquinho diferente, eles faziam parte dos acordos de circulação de mercadorias e faziam também parte do acordo de circulação de cidadãos. Eles não aderiam, não faziam parte da zona euro, ou seja, tinham e continuam tendo a sua moeda, a libra esterlina. Só que nisso, o que aconteceu? Veio, bom, como aconteceu com todos os países, né, a questão da pandemia de Covid-19, que ainda tem os efeitos, né, e junto com isso, o Brexit começou a dar efeitos colaterais ruins na economia. Eu estava lendo textos que há uma estimativa de que 1 milhão de pessoas deixaram a Grã-Bretanha e que simplesmente vários, vamos dizer assim, postos de trabalho, como por exemplo motoristas, que não que não puderam mais ser, não encontrando mais pessoas para trabalhar aí, justamente porque não tem.
E havia um problema, por exemplo, de abastecimento, problema de abastecimento de tudo. Eu me lembro que houve um momento que não tinha gasolina, não é que não tivesse gasolina na Grã-Bretanha, mas não havia quem transportasse, né, no caso das refinarias para os postos de gasolina. Então era esse que era o grande problema de tudo isso. E agora está se pagando uma fatura muito alta. Vamos ver aqui como se chama o novo primeiro-ministro. Espera aí que eu estou errando a tela como sempre, eu me embanando como sempre. Eu vou pegar aqui, exatamente, essa é a tela que eu quero compartilhar com vocês. Esse daqui é o novo primeiro-ministro da Grã-Bretanha, ele chama-se Keir Starmer, eu acho que é assim que pronuncia, não 100%. E nesse momento o Sunak, né, que era o primeiro-ministro dos Tories, já renunciou. Inclusive ele também, não sei se já renunciou ou vai renunciar o cargo do líder do partido aí, dos Tories, porque o resultado foi realmente muito, muito difícil, e eles vão ter que passar aí por um processo muito, vamos dizer assim, complicado de reformulação. E outra coisa muito interessante, deixa eu dar uma olhada aqui que eu estava vendo, é que teve vários, inclusive membros do governo que está saindo, que perderam os seus cargos, né, ou seja, perderam os seus assentos. Deixa eu só eu estava vendo aqui, justamente perderam as suas cadeiras, né, de parlamentar, ou no caso aí, de deputado. Aqui tem um, eu vou só citar uns nomes aqui que eu achei muito curioso, por exemplo, a Liz Truss, ou Liz Truss, no caso, que foi uma primeira-ministra que ficou apenas 49 dias no cargo, ela não conseguiu se reeleger. Aí tem outros nomes, Jacob Rees-Mogg, que foi ex-secretário de negócios, também não conseguiu se reeleger. Consider Shapps, que secretário de negócios, ministro da defesa do governo que está saindo, quer dizer, realmente foi muito, muito complicado. Mais uma vez, veio a questão econômica, a questão da Covid-19, a Europa está passando sim por um problema bastante, vamos dizer aí, econômico bastante difícil em função da guerra da Ucrânia, inclusive na guerra da Ucrânia eu tenho uma playlist aqui no canal. Bom, quais são os desafios, né, do novo primeiro-ministro? Bom, primeiro é ver a questão econômica. É claro que não existe assim, agora vamos voltar a ser membros da ou esse status de membros que eles tinham da União Europeia. Isso não é possível, né? Porque existe uma série de situações burocráticas a nível União Europeia, tem que ser votado nos parlamentos. Não é assim, mas seguramente rever essa relação vai ter que ver. Outro grande desafio que o Stammer vai ter, vai ser com certeza como ele vai coordenar a questão da Palestina. Sim, estavam tendo protestos muito violentos na Grã-Bretanha, especialmente em Londres, em, vamos dizer assim, nem exatamente a questão pró-Palestina, porque esse é um assunto muito complexo, inclusive eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu converso sobre esse assunto, como essa guerra entre Hamas e Israel impacta aqui na Europa. E ele vai ter que, vamos dizer assim, contornar, sobretudo, a ala mais ideológica, a ala antissemita do Labour Party, né, do partido dele. Vai ter que achar uma maneira de como controlar e, sobretudo, como ele vai conseguir apaziguar as comunidades árabes em Londres, sim, por conta desses protestos, né. É uma coisa mais ou menos parecida o que acontece com a França, a gente comentou também quando a gente falou sobre a França, inclusive a gente vai ter depois, estou só aguardando aí o resultado da eleição para a gente fazer a análise, e também um problema parecido, né, dessas comunidades árabes, muitas vezes não muito bem integrados à sociedade britânica, não encontram trabalho, acabam sendo massa de manobra para, vamos dizer assim, terroristas, né, nas redes sociais, a questão do Estado Islâmico, né, que acaba chamando os jovens para lutar no próprio Estado Islâmico aí,
né, e no caso, se me falha a memória, uma área da Síria, e também para implementar, atentados, né. Então, sendo aí um assunto que ele vai ter que realmente ver como ele vai tratar isso. Como a gente já falou várias vezes, né, uma solução, aliás, a única solução de paz aí no Oriente Médio, que é o Estado da Palestina ao lado do Estado de Israel. Vai ter que trabalhar bastante essa questão aí nesse ponto. Bom, isso, deixa eu dar mais uma olhada se era tudo isso que eu tinha que conversar com vocês. Eu resolvi fazer esse vídeo primeiro porque, eu quero mostrar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu voltar para mim um minutinho. E aí, espera aí, eu sempre me embanando. Eu vou mostrar para vocês o meu website, tá aqui, bonitinho, fofinho, tá passando, eu tô fazendo algumas modificações nele, tô errando o português. E aí, você clica aqui e escreve Brexit, clica em pesquisar, e aí você vai ver aí uma série, ó, texto aqui, de 2019 esse. O novelão do Brexit continua. Brexit, finalmente acordo. E aí vai. Então tenho sim alguns textos, por isso que eu, vamos dizer assim, fazer um acompanhamento, né, desse assunto, e vamos ver, né, vamos ver aí qual vai ser essa nova fase. O que me surpreendeu no caso aí, da Grã-Bretanha é a rapidez, né, da coisa, né, a reeleição foi ontem, o resultado já saiu, e vamos ver aqui, deixa eu compartilhar mais uma vez aqui com vocês, está aqui. O primeiro-ministro, né, o Sunak já renunciou, o primeiro-ministro, o novo, né, o que ganhou, o Starmer, ele já assumiu, é super rápido. Nesse caso aqui, comparado com o que é aqui no caso tanto Áustria, Alemanha, é sempre um processo um pouquinho mais demorado, porque primeiro vem as negociações para ver qual coalizão que vai ser, eh de ministros e tudo, eu realmente me surpreendi bastante com a velocidade que a coisa está indo aí na Grã-Bretanha, e vamos ver, né, vamos acompanhar aí quais são, como vai se desenvolver esse novo governo, né. Eu observei também que esse resultado de eleição deu mais ou menos um nó na cabeça de muitos jornalistas brasileiros que não conseguem analisar o fato e sim só analisa a ideologia, e as pessoas querem informação, tá certo? Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil, Europa, não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilha, né, para fazer com que mais pessoas entendam, né, isso eu acho muito interessante, você entender como funciona a política aqui na Europa, né, como não? E a gente se vê num próximo vídeo, muito breve, aqui no Vida Europa. Muito obrigada.